5 perguntas para se fazer antes de começar a aprender uma língua nova. Bem-vindo a mais um vídeo de Fluent Roots with Larissa Maia. Eu sou a Larissa e hoje a gente vai falar de questões super importantes para você pensar antes de começar a aprender uma língua nova. Sempre que alguém decide aprender um idioma, as primeiras reações são quase sempre as mesmas. As perguntas são: que curso eu faço? Qual método é o melhor? Qual aplicativo eu devo baixar? Mas eu acredito que existe uma etapa anterior a tudo isso. Antes de pensar no melhor método, vale a pena se colocar algumas dessas questões que a gente vai ver aqui. Essas perguntas são muito simples, mas curiosamente pouquíssimas pessoas respondem. Pergunta número 1. Por que você quer aprender esse idioma? Você quer aprender essa língua nova por conta de trabalho, amizades, relacionamento afetivo, objetivo pessoal, simplesmente uma realização pessoal? Você quer aprender porque alguém quer que você aprenda? O motivo pelo qual você escolhe estudar uma língua é a coisa número 1, é a coisa mais importante, o aspecto mais importante da sua autodescoberta e autoanálise. É super importante dizer uma coisa: o seu objetivo não tem que ser grandioso, ele não tem que parecer grandioso para ninguém além de você mesmo. O seu objetivo, a sua razão, é só sua. Você não precisa, por exemplo, querer mudar de país, querer trabalhar numa empresa internacional para aprender uma língua. Às vezes, o seu sonho, seu objetivo é conseguir conversar com os pais do seu namorado, da sua namorada. Às vezes, você simplesmente quer fazer uma viagem e ser capaz de pedir um café sem precisar da ajuda de mais ninguém. Ou pedir ajuda em um país estrangeiro sem precisar estar acompanhado de um nativo ou de alguém que sabe aquela língua. Pode ser que o seu objetivo seja assistir uma série sem usar legenda. Isso é um motivo suficiente. Depois de entender o porquê, vem aí a segunda pergunta, e essa realmente quase ninguém faz. O que significa dar certo para você? Significa que você vai viajar completamente sozinho? Significa conseguir um emprego nessa língua? Significa passar por um almoço de família sem precisar que ninguém mais traduza suas ideias por você? Quanto mais específico for o seu objetivo, mais fácil vai ser de chegar lá. Por exemplo, duas pessoas diferentes. Uma tem o objetivo de morar na Inglaterra. A outra tem o objetivo de viajar por uma semana para uma viagem de férias. Essas pessoas têm objetivos tão diferentes que o aprendizado delas, o caminho delas não vai ser o mesmo. Aqui eu quero também deixar uma informação super importante. Enquanto seres humanos, todos nós precisamos das mesmas coisas, nós precisamos passar pelas mesmas etapas para aprender uma língua nova. Esse é um assunto que eu vou deixar para outro vídeo porque é uma grande polêmica. Mas o grande ponto é, todos nós precisamos sim das mesmas etapas para chegar a um objetivo. Não tem como a gente simplesmente eliminar uma das etapas e ainda assim chegar lá. Mas é claro que a gente consegue, e enquanto indivíduos isso é muito importante, a gente consegue mudar a ordem dos nossos processos. A gente consegue mudar a velocidade dos nossos processos. A gente consegue ir diretamente a um objetivo específico que seja menor. Por exemplo, esse de viajar para passar uma semana. Essa pessoa que quer simplesmente viajar uma vez, por agora, ela não sabe se ela vai voltar uma segunda, uma terceira vez para esse mesmo local. É uma oportunidade que ela tem. O aprendizado de línguas dela não vai ser olhando para essa língua alvo como se fosse um obstáculo imenso, um continente. Ela vai olhar como se fosse só um pedacinho, só uma rua, porque ela não vai precisar de muitas outras informações. Ela não quer trabalhar nessa língua, ela não quer
precisar ficar internado no hospital. Tudo bem que isso até poderia acontecer, mas o objetivo dela é conseguir se comunicar com frases básicas, com um vocabulário extremamente reduzido e específico. É completamente diferente dessa pessoa que está escolhendo realmente morar fora. Ela vai precisar ter, além, é claro, de uma base maior, de um vocabulário maior, ela vai precisar prestar atenção em muito mais regras, porque ela vai usar de fato essas regras, mas essa pessoa também possivelmente vai trabalhar nessa língua, então ela precisa ter o vocabulário específico da área dela para trabalhar. Ela vai precisar entrar em contato com outros nativos para coisas específicas, burocráticas, por exemplo, que tem a ver com essa mudança. Ela vai precisar entender outras regras sociais, culturais, como funciona esse país. Não é mais só aprender frases básicas dessa língua, percebe? Então, o seu objetivo faz muita diferença. E pensar no que é dar certo para você é o que vai te ajudar a tomar decisões durante essa jornada. E sabendo onde você quer chegar, a gente vai para a pergunta de número 3. Como você aprende melhor? Como eu disse, todas as pessoas vão precisar passar por determinadas etapas para aprender uma língua, mas a forma como você vai passar por essas etapas é extremamente individual. Tem pessoas muito introvertidas que elas, por exemplo, vão preferir aula particular. Elas não vão se dar bem falando em turma, porque provavelmente elas terão vergonha ou um pouco de trava de falar na frente de outras pessoas. É claro que, mesmo a pessoa introvertida vai ter que superar essa trava, porque afinal, quando você estiver lá naquele país falando com um nativo, você não pode travar, não é mesmo? Mas a ideia aqui é que durante o seu processo de aprendizado, as suas especificidades fazem muita diferença. Se você é uma pessoa de agenda muito cheia e que precisa de alternativas fáceis, de aulas mais curtas, de inputs variados, por exemplo, você vai precisar, talvez seja melhor para você, uma plataforma de ensino em que você pode escolher exatamente o ritmo que você vai seguir, em que momento você vê essas aulas. Você pode, de repente, escutar no carro enquanto está no trânsito, pode colocar como se fosse um podcast e repetir em voz alta quando você puder. Outras pessoas vão se dar muito bem com turmas, com grupos grandes, vão preferir presencial. Elas vão querer ter esse contato humano desde o primeiro dia. Então, se entender as coisas que te tornam único são extremamente importantes no processo de aprendizado. Na minha experiência enquanto professora, eu consigo perceber que tem pessoas que precisam de um empurrãozinho. Elas precisam que alguém esteja constantemente lembrando para elas o que elas precisam estudar, como estudar, qual tarefa fazer agora. Tem algumas pessoas, ao contrário, que são extremamente autossuficientes. Elas se organizam sozinhas, elas se mantêm sozinhas, elas lembram de tudo que elas precisam fazer sozinhas. Mesmo assim, é claro, elas precisam de alguma direção, elas precisam de alguma ajuda, porque elas estão desenvolvendo uma habilidade nova. Mas entender essas competências, entender a forma que você funciona, ajuda muito também a tomar pequenas decisões, inclusive sobre o método que você vai utilizar para estudar. É importante também lembrar que não existe um único método perfeito. Existe o método que você consegue manter. Eu falo sempre, repito sempre e vou repetir até a morte. A consistência é a chave do aprendizado de qualquer coisa. Sem consistência, infelizmente, você vai sentir que você está sempre andando em círculos, voltando para o mesmo ponto, recomeçando. Então, desde já, proponha-se a ser consistente. Inclusive, essa é uma coisa que aparece muito em pesquisas sobre aprendizagem. É muito melhor um esforço contínuo e consistente, pequeno, do que um esforço imenso durante várias horas, uma grande maratona, um volume muito alto, por exemplo, de estudo, um único dia, uma única semana. Não é a grande maratona que muda o jogo,
São os pequenos treinos que você faz todo dia, ou com a maior constância possível para o seu momento atual. E mesmo o melhor método não vai funcionar se você não sabe para onde você está indo. De modo que a pergunta número 4 é: quais etapas estão entre o seu eu atual e o seu objetivo? Qual é o seu maior objetivo então? É pedir comida nessa língua-alvo? É ler um clássico da literatura naquele idioma? É falar com um nativo sobre política, sobre esporte, sobre religião, ou seja, assuntos profundos e que demandam bastante léxico, que demandam bastante vocabulário, que demandam bastante fluidez para você realmente conseguir colocar sua opinião? Simplesmente pensar, eu quero falar inglês, é uma coisa muito abstrata para o nosso cérebro. Você tem então que entender quais são as etapas para chegar lá. Aqui uma reflexão importante. Quando o objetivo é grande demais, ele até nos inspira, ele até nos faz começar. Ele pode ser o nosso pontapé inicial, mas são as pequenas metas que fazem com que a gente perceba se a gente está realmente evoluindo ou não. Então, como que você está medindo o seu sucesso? Como que você mede a sua evolução? Você precisa, além de entender quais são as etapas para chegar no seu objetivo final, você precisa definir pequenas metas, de preferência com números. Então, se o teu objetivo é aprender vocabulário, por exemplo, coloque uma meta de quantidade de palavras que você vai aprender por semana ou por mês. Assim, você consegue realmente saber se você está caminhando de forma consistente para esse objetivo ou se por acaso tem alguma coisa ficando no caminho que você precise corrigir. E por fim, a gente chega na nossa pergunta número 5. Quem são as pessoas que vão fazer parte da sua jornada? Quem são os professores, os criadores de conteúdo, os cantores? Quais são as páginas de rede social que você vai seguir? Quais são os livros que você vai ler? Quem são os seus amigos que falam essa língua? Muitas vezes, as pessoas que mais nos ajudam a aprender um idioma nem sabem que elas estão fazendo parte dessa história. Às vezes, é um professor que você acompanha no YouTube. Às vezes, é alguém que você segue no Instagram e que faz vídeos virais. Às vezes, é o seu amigo com quem você teve contato por poucas semanas em alguma viagem, vocês se conheceram e essa amizade criou raízes dentro de você e agora você quer continuar conversando com essa pessoa, você quer desenvolver essa intimidade. Às vezes, a gente se apaixona por alguém e essa pessoa nos motiva a continuar estudando, mesmo que a gente não fique junto com ela. Então, é muito importante entender quem são as nossas referências, quem são os nossos parceiros, os visíveis e os invisíveis, por assim dizer. Quem são os cantores que você está ouvindo, do que são feitas as suas playlists. Tudo que a gente faz, todas as coisas que a gente consome, todas as pessoas com quem a gente conversa, fazem parte do nosso processo de aprendizagem. Saber, então, quem são algumas dessas pessoas, mesmo que elas não saibam, é uma coisa que faz muita diferença para que a gente continue. E também para a gente criar novas metas, colocar pequenas tarefas no nosso dia a dia. De repente, a gente quer mandar uma mensagem para essa pessoa querida, na língua dela. De repente, a gente quer ser capaz de cantar o álbum inteiro daquele artista, porque ele vai vir fazer um show na nossa cidade e a gente quer cantar a plenos pulmões, entendendo o que aquela letra significa. Por fim, eu quero encerrar aqui te lembrando que aprender um idioma realmente leva tempo. Precisa querer e, honestamente, precisa querer bastante. Mas o tempo vai passar de qualquer forma. E responder a essas 5 perguntas antes de começar ou enquanto você ainda está no início da sua jornada pode fazer muita diferença para que você não se frustre com muita facilidade, para que você consiga realmente saber para onde você está indo, qual é o seu objetivo, quais são as pequenas coisas que vão fazer diferença, quem são as pessoas que vão fazer diferença nessa jornada. Isso sim faz muita diferença e pode te ajudar realmente.
Muitas vezes, o problema não é falta de capacidade da nossa parte, é a falta de direção. Então, fazer essas reflexões nesse momento da sua jornada pode te ajudar bastante. Eu espero que essas dicas, que essas perguntas tenham feito você refletir um pouco. E agora eu quero saber de você. Qual dessas perguntas você já tinha se feito? Em quais delas você nunca pensou antes? Talvez a melhor preparação que você possa fazer antes de baixar um novo aplicativo ou escolher um novo método seja se conhecer um pouquinho mais. Muito obrigada por ter estado comigo hoje e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!